Om Swasti Prajabhyav Paripalayam Tam Nyayena Magina Mahi Mahi Swaham Go Brahmanebhya Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhinu Bhavantu Kale Vashatu Pajanyaham Priti Visa Sashalini Desho Yangsho Barahitaham Brahmanam Santu Nibhayaham Save Bhavantu Sukhinaham Save Santu Niramayaham Save Bhadrani Pashantu Makashid Dukha Bhadbhavit Asatoma Sadgamayam Tamasoma Jyotigamayam Mrityama Amritam Gamayam Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudapchati Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vashishati Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Namastê, bom dia. Muito bom dia para todos. Vamos reverberar, né? Sempre com a energia do mantra, começando a nossa semana, ancorando nossos pensamentos em reflexões importantes para a nossa jornada. E nós realizamos esse fluxo de pensamento logo pela manhã, e eu sei que muitas pessoas me relatam, né, que ficam reverberando o assunto ao longo do dia, e isso é muito bom. Então, não tem nenhum problema isso continuar reverberando, e muito pelo contrário, você pode até assistir novamente as meditações, para que você possa digerir os assuntos, né, na sua maneira, entendendo, captando cada vez mais as mensagens que vão além dos significados das palavras. Como já falamos, as palavras, elas possuem significados, mas elas são portadoras, né? O som da palavra é portador de uma mensagem muito além do que o que a gente imagina. Ah, porque o Diogo tem superpoderes? Não, porque assim as informações que são plasmadas no som. O som, ele carrega informações densas e sutis, e a gente pode receber, porque este trabalho tem um corpo de energia, da egrégora de todos nós. Então, nós construímos este momento juntos. Embora as palavras saiam da boca do Diogo, estas palavras têm o poder da egrégora, de tudo que a gente vai fazer juntos a partir de agora. Então, é muito importante que a gente, ao se preparar para participar de uma prática coletiva, que a gente entenda que nós somos tão responsáveis quanto aquele que está conduzindo os processos, porque o trabalho tem a nossa energia, a nossa forma de se manifestar naquele instante. Mesmo que você esteja na sua casa, no lugar em que você esteja, você está ali plasmando a realidade junto comigo. Isso é muito interessante e dá pano para manga para a gente falar sobre isso, mas eu quero ressaltar coisas importantes no dia de hoje, lembrando do que falamos na nossa meditação passada, onde falamos muito sobre a forma importa, a forma física das coisas importam, como você vai se manifestar, porque, como falamos, a forma vai decidir como você irá se manifestar. E demos os exemplos, né? Uma marreta não vai funcionar para você como uma faca afiada, porque o formato da ferramenta, da marreta, não vai te dar o desempenho de uma faca afiada. Para que ela tenha esse desempenho, ela precisa mudar a forma. E demos outros exemplos, né? E você pode investigar essa realidade das formas, o quanto que a forma importa. E aí nós podemos sutilizar esse pensamento não só para objetos físicos, mas para a sua mente. A sua mente cria formas de pensar, circuitos
formatos específicos, padrões. Nós criamos padrões de comportamento, padrões de várias maneiras, e padrões são formas. Formas são padrões. Então, você vai manifestar a realidade de acordo com um padrão que você decidir praticar na sua mente, na sua forma de sentir, na sua forma de se manifestar fisicamente. Então, se eu estiver completamente pendurado no meu corpo físico, eu terei dificuldades em ter organização mental. Eu preciso de espaços dentro da minha corporalidade para que eu consiga fluir com a minha mente. Para que eu possa fluir emocionalmente de uma forma mais adequada, eu não posso estar num lugar apertado. Veja como pessoas em estados profundos de depressão têm os seus corpos. Como é o comportamento físico de pessoas que estão com profunda depressão? Não são de corpos expansivos, são de corpos fechados e comprimidos. Então, é necessário que a gente crie formas para a energia fluir. E aqui eu vou reforçar a você que você sempre está ouvindo das meditações que precisamos dar um destino adequado para as nossas emoções. E quem faz isso é o seu discernimento. Você vai discernir se esta ação, se este comportamento, se este padrão de manifestação que você irá fazer está adequado ou não. Ou seja, o destino das suas emoções, as emoções você não controla, você tem sentimentos com aquilo que você recebe de informação das emoções. Então, a emoção chega até você e você tem um sentimento. O seu sentimento é o destino que você deu para as emoções que chegou até você. Então, você vai fazer o quê se há uma emoção de muita angústia, muita raiva chega até você? Você tem que dar um destino para isso. Então, você vai decidir como você vai manifestar, aonde você vai fluir com essa energia, ou não vai fluir, vai represar tudo dentro do seu corpo, intoxicando toda a sua estrutura. Ou seja, o discernimento vai decidir para onde vão as energias, como vão fluir, em qual formato você vai trazer para a sua mente, para o seu corpo. E o que eu quero dizer para vocês, prestem atenção que o movimento que a gente vai realizar é um movimento de inteligência o tempo inteiro, porque se você vai ter um discernimento, você vai fazer escolhas, se você vai ter um olhar para a parte pequena apenas, ou se você vai expandir a sua consciência para olhar o todo. E aqui faz toda a diferença. Porque se você está olhando apenas por uma parte, a sua habilidade mental, emocional, o seu discernimento se torna limitado. A mente comum não tem capacidade de olhar o todo se ela não tem esse exercício de expansão, de expandir o olhar para ver de um lugar maior. A gente não tem a visão do coletivo, acaba tendo a visão apenas do individual. E isso é um problema, porque se você sentir, você entra no lugar reativo. Então, se você tem uma emoção muito difícil, você apenas reage de forma automática a todas as emoções. Você cria inúmeros vícios mentais. Aquele que não tem a busca do autoconhecimento tem muito mais chances de estabelecer vícios mentais e padrões viciados, não só na mente, mas na forma de sentir e na forma de se portar fisicamente, que todo o mundo dela está resolvido, porque sempre que acontecer tais coisas, ela vai reagir da mesma maneira. Isso é uma estagnação, é um lugar onde a gente não quer estar, porque nós precisamos um olhar expandido para poder ter cada vez mais no seu leque de ação
uma prática de discernimento profundo, onde você vai evoluir a sua forma de existir, porque você consegue entender as nuances de todas as coisas. Para dar um exemplo, né? Você pode ter uma percepção de algo, né? Imagina a cena, né? Vamos imaginar uma cena de 3 pessoas que são deficientes visuais, são cegos. Se ele tocar numa parte de uma coisa, ela pode dizer, olha, isso aqui é um pilar. Aí o outro toca numa outro lugar, numa outra parte, não, isso aqui é uma cobra. No outro toca numa outra parte, isso aqui é uma casa. Aí quando você vai ver de longe é um elefante. Alguém tocou no rabo, o outro tocou na pata, achando que era um pilar, o outro achou que era uma casa, porque tocou na lateral do elefante. Ou seja, todos estão certos em suas percepções, porque tiveram uma percepção, não enxergavam e tinham uma percepção específica. Mas quando você vai olhar o todo, você consegue enxergar que as coisas são muito mais profundas do que aquilo que você consegue enxergar. Estou dando esse exemplo porque, por vezes, a gente não vai enxergar o todo, porque temos as nossas limitações, mas é necessário que você possa dar a chance de você perceber a mais do que o que os seus sentidos estão dizendo a você. Isso vai acontecer à medida que você tem essa experiência, essa prática de expandir a sua visão, de se tornar um corpo maior, de se conectar coletivamente. Aquele que tem um pensamento de sustentabilidade é aquele que não está pensando só no seu prazer pessoal. É aquele que pensa que se eu jogar o lixo na rua, isso vai ser um problema para todos nós, e isso eu não quero. Não é? Então, cuidar de você não é cuidar apenas desse corpo, é ter um pensamento coletivo. Porque se você traz o sucesso de todo o ecossistema, porque você consegue enxergar o todo, você traz o benefício para você com muito mais qualidade do que se você pensar apenas no seu belo prazer de se livrar do lixo de qualquer forma, de forma displicente. Então, é necessário que a gente tenha essa expansão. E como isso vai acontecer na nossa mente se a gente não praticar esse olhar amplificado? Como isso vai acontecer se você não vai observar que a forma ela pode ser cada vez mais complexa, porque a sua estrutura de eu não se torna mais um mundo pequeno, se torna cada vez maior. Quem sou eu? Eu sou este corpo físico limitado apenas, ou eu sou a extensão de todas as possibilidades e toda a potência deste universo? Faz toda a diferença. Mesmo que eu não saiba o que isso significa, mas eu posso amplificar a minha visão e confiar que eu estou num lugar onde eu estou melhorando a minha capacidade de discernimento. Simplesmente porque eu estou enxergando não só o que os meus sentidos estão me dizendo, mas porque eu estou enxergando e abrindo espaços para enxergar e sentir algo mais do que a minha percepção comum consegue captar. Isso é muito importante, obviamente, mas é isso que vai fazer você ter habilidades emocionais, de dar um sentido mais adequado para suas emoções. Porque se você consegue ter essa visão amplificada, assim que você recebe uma emoção de frustração, de angústia, de raiva ou qualquer coisa desse sentido, você vai ter muito mais inteligência de enxergar o todo e perceber que aquilo não precisa te tomar. E você vai conseguir limpar os excessos. O que acontece na mente comum? Que a mente comum não é capaz de fazer isso. Porque ela não consegue enxergar além do que os sentidos, o sentido percebe no automático. Então, é necessário que a gente construa essa inteligência, porque você constantemente consegue
visualizar essa amplitude. Constantemente você consegue abrir espaços para enxergar além das aparências, se comunicar além das palavras. Quando eu falei no início da nossa meditação que as palavras têm muito mais significado do que apenas o conteúdo linguístico, o que isso significa? Podemos não saber, mas podemos abrir espaços para sentir o que isso significa. Podemos visualizar um formato mais amplificado deste trabalho, que não é só algo do significado das palavras. E assim você vai dando o valor que este momento merece e abrindo espaços em seu corpo, em sua mente, em sua forma de experienciar as coisas, porque você se torna mais inteligente imediatamente, porque você está disponível. Tudo isso pode parecer muito confuso, mas a chave é ter o discernimento. Ele vai acontecer de acordo com a amplitude do seu corpo, de quanto você consegue olhar, de abrir espaços ou não. Se você está colapsado nos seus espaços e apenas naquilo que você sente com os seus órgãos físicos aqui, você tem um mundo muito pequeno. Mas se você abre espaços para sentir algo mais do que a sua percepção comum está te oferecendo, você vai ampliando a sua capacidade de discernir. Hoje é dia de abrir esses espaços para que o discernimento e o destino adequado das nossas emoções possam acontecer em seu corpo, em sua mente, em todos os lugares. Vamos ver o que isso significa em nosso corpo, abrindo os nossos espaços, porque você vai fazer isso acontecer agora. Você vai transcender automaticamente se nós gostamos ou não gostamos de algo. A nossa percepção primitiva de gosto e não gosto se dissolve, porque o que importa é o que realmente você expande, aquilo que você é, aquilo que você decide manifestar agora. Portanto, abra os espaços do corpo para expandir além desta matéria, dissolvendo as amarras e toda a sensação de limitação. Crescendo o seu corpo, expandindo para todas as direções ao mesmo tempo. Ocupando os espaços deste ambiente à sua volta, crescendo, expandindo, se tornando a sua casa, o seu lar. Este é o corpo que conecta com todas as partes da sua casa, sem se tornar pesado, porque você não está carregando nada e nem ninguém. Você se torna todos os objetos da sua casa. Você se torna todos da sua família. E expande a consciência de purificação, de dissolver o peso, porque você está dissolvendo as preocupações e ampliando a capacidade do ser. Dissolvendo os excessos e expandindo a consciência mais uma vez, se tornando consciente do bairro inteiro, crescendo além da sua casa, expandindo para todos à sua volta do seu bairro. Todas as famílias, todas as casas são acolhidas e se encontram e existem dentro do seu corpo. Você está expandindo a sua inteligência para se tornar todas as partes ao mesmo tempo, tornando-se um corpo só de consciência que nutre a vida, porque está profundamente conectado com a natureza que você é, livre,
de limitações, expandindo a consciência mais uma vez, se tornando a cidade inteira. Sente o corpo dessa cidade, todos os lugares da sua cidade, plasmando a inteligência de liberdade para tudo que existe nessa cidade. Sinta este corpo expandido, que tudo sabe, dissolvendo os excessos e plasmando o equilíbrio e a harmonia aqui e agora, crescendo mais uma vez, se tornando o país inteiro. Sinta este país, todas as pessoas, todos os seres dentro deste país existem dentro do seu corpo. E aqui e agora você dissolve os excessos, porque você sabe dar o destino adequado para todas as forças que atuam neste país. Você sabe estabelecer equilíbrio e harmonia, porque você decide o destino do seu corpo. Expandindo a consciência mais uma vez, plasmando a realidade deste planeta inteiro. Você se torna o céu, a terra e os oceanos, e você se torna o alimento de tudo que existe, existiu e existirá. Passado, presente e futuro acontece dentro do seu corpo, e você se torna livre do tempo e do espaço, plasmando a inteligência de tudo que existe, expandindo a consciência de se tornar livre de todas as formas, onde você não vai se desfazer das formas, você se torna todas as formas deste universo. Todo o planeta, todos os planetas, todas as estrelas e todas as galáxias existem dentro de você, plasmando a realidade de todos os padrões que existem neste universo. Você decide o rumo, a direção de todos os padrões, de todas as manifestações, pelo poder da palavra. Agora. Om Swasti Prajabhyav Paripalayam Tam Nyayena Magena Mahim Mahiswaham Go Brahmanebhya Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Kale Vashatu Pajanyaham Prithvi Sasashalini Desho Yangsho Barahitaha Brahmanam Samtunye Bayaham Save Bhavantu Sukhinaham Save Santu Niramayaham Save Bhadrani Pashantu Makashid Dukkha Bhavavit Asatoma Sadgamayam Tamasoma Jyoti Gamayam Mrityama Amritam Gamayam Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudapchati Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vashishyati Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Namastê. Não se perca pelas preocupações deste mundo. Não permita que a intoxicação das nossas preocupações feche os campos da sua percepção, gerando padrões de vícios e dores e sofrimento inútil, porque você tem como abrir os espaços e purificar a si mesmo, mesmo diante da incerteza do futuro. Podemos estabelecer uma liberdade dentro da forma. Isto é possível. Então vamos continuar com nossas meditações. Estou com um programa, o Yoga Nosso de Cada Dia. Vai acontecer no dia 4 de novembro, uma live onde eu vou explicar tudo para vocês, para a gente construir essa rotina saudável.
E eu quero muito estar com você, ou se você puder estar chamando alguém que precisa se cuidar e não tem muito tempo. Então, este programa é para você. E venha com a gente, acompanhe os trabalhos e vamos todos ter uma linda e maravilhosa semana. Com todo amor, um abraço do tamanho do universo, com todo amor. Namastê.